Ora, boa tarde, senhores e senhores deputados. Retomando os trabalhos, temos hoje a audição da Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar, Presidente da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, a quem eu queria agradecer muito a disponibilidade, sabendo que isto, enfim, teve custos para si de natureza profissional e, portanto, um duplo agradecimento pela sua disponibilidade. E vamos começar a audição com uma intervenção inicial da Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar, que será entre 10 a 15 minutos. Sra. Doutora, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. É sempre um gosto poder colaborar nos esclarecimentos que os Srs. Deputados entendem fazer para melhor se conhecer a verdade dos factos, digamos assim, das várias atividades e operações que vão ocorrendo no país, de modo que é com imenso gosto que aqui estou e à disposição de todos. Eu preparei uma intervenção que vou então ler, Sr. Presidente. Se me dá licença, vou então começar. Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, vou aproveitar a minha participação nesta Comissão de Inquérito para deixar um registro, ainda que sumário, como não poderia deixar de ser, sobre os factos mais relevantes que marcaram a Companhia de Seguros Tranquilidade no período que determinou uma intervenção urgente e determinante do então Instituto de Seguros de Portugal, agora Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, para a sua recapitalização, protegendo assim os tomadores de seguros, os segurados e os beneficiários, a estabilidade financeira, o normal funcionamento do mercado e a continuidade do exercício da atividade da empresa. No segundo trimestre de 2014, a Tranquilidade realizou operações de financiamento ao GES, num total de 150 milhões de euros, incluindo papel comercial e financiamento de tesouraria, e ainda, não se tratando de um financiamento ao GES, adquirira 10% do capital social da ESAF, SGPS, ao Crédit Agricole. Estes factos determinaram que a Tranquilidade não cumprisse os requisitos de diversificação e dispersão prudenciais, o que implicava que as provisões técnicas não se encontrassem corretamente representadas, tendo o Grupo Tranquilidade apurado uma insuficiência significativa. No início de junho de 2014, quando tomou conhecimento deste facto, a ASF solicitou por carta a todas as empresas de seguros pertencentes ao GES-BES, Grupo Espírito Santo, a exposição direta e indireta ao grupo e informação previamente à sua concretização das operações intragrupo previstas para realizar até ao final do mês de julho. A ASF, dado o incumprimento estimado da representação das provisões técnicas e a impossibilidade de reembolso das dívidas de curto prazo que decorreram das operações de financiamento acima referidas, solicitou à Comissão Executiva da Tranquilidade planos de financiamento de curto prazo para a Tranquilidade e para a Tranquilidade Vida. Em julho, a Tranquilidade apresentou um plano de financiamento e recuperação, tendo por referência a alienação da empresa de seguros e, nesse âmbito, a sua recapitalização, por forma a compensar as perdas resultantes da subscrição do papel comercial da ESFIL e da ESFG, bem como da dívida da ESF Portugal. A ASF, nesse contexto, em 18 de julho, determinou à Tranquilidade a proibição de distribuição de quaisquer dividendos no exercício de 2014 e a sujeição, durante o mesmo exercício, de todas as operações que a Tranquilidade ou quaisquer das suas filiais pretendessem realizar com o Grupo Espírito Santo e fundos autónomos por si geridos, ao nível do setor financeiro, ao nível do setor não financeiro e com outras sociedades relacionadas, à aprovação prévia do Instituto de Seguros de Portugal, excetuando-se os depósitos bancários, desde que por transação e em valor global se encontrem dentro de níveis regulares e adequados à gestão da companhia, assegurados os princípios e as regras prudenciais. A Tranquilidade, também em 18 de julho, informou à ASF que de todos os potenciais compradores para a sua compra, apenas a Apollo Global Management apresentou uma proposta. O novo banco, por força da deliberação do Banco de Portugal de 3 de agosto de 2014, alterada pela deliberação de 11 de agosto, passou a integrar no seu património os direitos de crédito sobre a ESFG
garantidos por penhor financeiro sobre a totalidade das ações da Tranquilidade. Consequentemente, o novo banco deu início ao acionamento do penhor financeiro sobre a totalidade das ações da Tranquilidade, propriedade da Partran, SGPS, e uma vez que, de acordo com o transmitido à ASF, não pretendendo que tais ações integrassem o seu património, tal determinava a sua transferência para uma entidade terceira. O incumprimento dos requisitos de diversificação e dispersão prudenciais pela Tranquilidade, a inexistência de um acionista que garantisse a gestão sã e prudente das empresas de seguros, uma vez que se encontravam em processo de insolvência, determinou a urgência na sua alienação, uma vez que o cumprimento dos requisitos de acesso e exercício à atividade seguradora estava fortemente comprometido, sendo este facto salientado pela ASF aos acionistas da Tranquilidade, respectivos gestores judiciais e ao novo banco. Com efeito, a ASF entendeu, desde o início deste processo, ser absolutamente urgente encontrar um acionista que estabilizasse a Tranquilidade, garantindo os interesses dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários, e assegurando a estabilidade do mercado, uma vez que, conforme se veio a comprovar, o passar do tempo apenas agravaria o incumprimento dos requisitos prudenciais pela empresa de seguros. O facto de as principais empresas do grupo em que a Tranquilidade estava inserida se encontrarem em processo de insolvência determinava a desvalorização de muitos dos ativos que integravam o balanço da Tranquilidade, que durante o ano de 2014 já não cumpria os requisitos de solvência legalmente exigíveis. O rácio de solvência corrigido da Tranquilidade, a setembro de 2014, não cumpria o mínimo legalmente exigido. Em 15 de dezembro de 2014, foi deliberada a não oposição da ASF, então ISP, à aquisição pela Calm Eagle Holding, Grupo Apollo, do controle da Tranquilidade e, por essa via, da Tranquilidade Vida e da Logo Seguros. Este processo incluía um plano de recapitalização da Tranquilidade aprovado em simultâneo. A Calm Eagle Holdings veio a solicitar à ASF a prorrogação do prazo para a concretização do projeto de aquisição das seguradoras em apreço, uma vez que em 17 de dezembro foi decretada uma providência cautelar que anulava a operação de venda da Tranquilidade por parte do novo banco. Face à providência cautelar, a Calm Eagle Holdings e o novo banco tiveram de negociar com os autores da ação, no sentido de conseguirem concretizar a operação de aquisição da Tranquilidade. A aquisição pela Calm Eagle Holdings da Tranquilidade viria a ocorrer no dia 15 de janeiro de 2015. O valor total do investimento da Apollo com a aquisição da Tranquilidade, de acordo com a informação existente, terá sido na ordem dos 135 milhões de euros. Na sequência da deliberação do Banco de Portugal, de 19 de dezembro de 2015, que determinou a resolução do BANIF, a açoriana registou, a 1 de janeiro de 2016, uma insuficiência da situação de solvência. Rácios de cumprimento de requisito de capital, de solvência de 67% e o requisito de capital mínimo de 59%. No âmbito do Plano de Financiamento e Recuperação, foi prevista a alienação da açoriana, tendo em março de 2016 sido celebrado um Share Purchase Agreement entre os acionistas da açoriana e a Calm Eagle Holdings, Grupo Apollo. Em 27 de junho de 2016 foi deliberada a não oposição da ASF à aquisição pela Tranquilidade da açoriana, tendo o prazo para a concretização da operação sido prorrogado em 29 de julho de 2016 para 5 de agosto. Este processo incluía um plano de recuperação que permitia repor o cumprimento do requisito de capital de solvência e do requisito de capital mínimo da açoriana. O valor total do investimento da Apollo, com a aquisição da açoriana, de acordo com a informação existente, foi quantificado em cerca de 80 milhões de euros. Na sequência desta aquisição e aproveitando a autorização de seguradora mista, vida e não vida, da açoriana, foi solicitada a autorização da ASF para a operação de fusão da açoriana, da Tranquilidade Vida, da Logo Seguros e da Tranquilidade, passando a nova empresa de seguros a denominar-se Seguradoras Unidas. Esta operação, além dos ganhos operacionais de redução do número
de seguradoras permitiu a obtenção de ganhos de capital por redução do requisito de capital de solvência. Adicionalmente, foram realizadas durante a gestão da tranquilidade pelo Grupo Apollo outras operações com impacto no valor da companhia, tais como a venda da participação de 47% da Europe Assistance à empresa-mãe, Europe Assistance, a venda da participação de 25% da GNB Seguros ao Crédit Agricole, além dos procedimentos de reestruturação na própria empresa de seguros. Todas estas operações permitiram reduzir o perfil de risco das Seguradoras Unidas e, desta forma, reduzir o requisito de capital de solvência. Em agosto de 2019, a Generali comunicou à ASF a intenção de aquisição das Seguradoras Unidas. Em dezembro de 2019, foi deliberada pela ASF a não oposição à aquisição pela Generali das Seguradoras Unidas. A companhia que foi vendida à Generali não era a mesma companhia que foi vendida pelo novo banco, ao Grupo Apollo, uma vez que as Seguradoras Unidas, em 2019, não se encontrava em situação de insuficiência financeira, não pertencia a um grupo económico falido, tratava-se de uma empresa com maior dimensão, pela aquisição da Açoriana, e tinha realizado operações de otimização do capital que permitiram igualmente criar valor intrínseco de natureza intangível, designadamente a licença de empresa mista. O valor da venda das Seguradoras Unidas à Generali ascendeu a 600 milhões de euros. Agradeço a vossa atenção e fico agora à disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados para responder às perguntas que me queiram dirigir. Muito obrigado, Sra. Doutora, pela leitura da intervenção inicial, que será útil, com certeza, para os nossos trabalhos. E entrando agora na fase das perguntas e respostas, começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Fernando Paulo Ferreira. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde também, a doutora Margarida Correia Aguiar. Eu queria agradecer essa intervenção, que foi muito detalhada, e se calhar concentrava-me aqui noutra operação da GNB Vida, que hoje de manhã também já tivemos a ocasião de conversar um pouco com ela, com o seu antecessor. Nesse caso, deixava-lhe duas perguntas. Uma, relativamente ao acompanhamento que fez sobre a fase final do negócio de venda da GNB Vida, uma vez que, de manhã, o seu antecessor deu conta que a ASF tinha só posto à venda, portanto, enfim, às empresas do Lindbergh, e que a solução encontrada de cedência da posição contratual, enfim, diríamos assim, já não foi seguida pelo seu antecessor. E, portanto, gostava de lhe perguntar se, de alguma forma, já acompanhou esta parte e em que medida é que a ASF, enfim, fez a sua atividade de regulação até à não oposição a essa venda. Portanto, se todo esse processo, como é que o acompanhou? Como é que a ASF o acompanhou? Muito obrigada, Sr. Deputado. Com efeito, eu acompanhei esta operação, para sermos objetivos e concretos, a partir do início das minhas funções, em 19 de junho de 2019, sendo que, se bem me recordo, a ASF recebe em maio de 2019, portanto, ainda na anterior presidência, um pedido de não oposição à aquisição da GNB Vida por parte da SBIC Portugal, empresa que estava constituída para a sua aquisição, e também do fundo Apax, que seria, digamos, o detentor, viria a ser o detentor desta SBIC, isto é uma cascata de entidades detentoras da GNB Vida. Portanto, esse pedido entra em maio de 2019
E, portanto, o que fizemos a partir daí foi aquilo que é habitual fazer quando estamos perante solicitações de não oposição à aquisição de operações de controle, que era o caso, ou de participações qualificadas. Portanto, concretamente, essas iniciativas passaram por verificar a idoneidade e a capacidade financeira do grupo que se propunha adquirir a GNB Vida, a sua solidez financeira e também a idoneidade e a capacidade, no que diz respeito mais às competências, digamos assim, daqueles que viriam a ser os gestores da empresa, que viesse a ser da empresa uma vez adquirida. Isso foi um processo que, enfim, são processos muito demorosos porque implicam a consulta a várias autoridades nacionais de supervisão, e foi o que se fez, dado que o Grupo Apax tem várias operações na Europa e, portanto, não estando apenas em causa naturalmente o Grupo Apax, mas também um conjunto de gestores que pertenciam ou que pertencem às empresas que são relevantes na cascata que iria deter a GNB Vida, pois era necessário averiguar da sua idoneidade. E foi isso que se fez, junto a uma série de entidades de supervisão. Obtivemos, eu diria que foram 7 ou 8 entidades de supervisão europeias que foram, portanto, inquiridas, que responderam com exceção, penso eu, agora o Dr. Vicente Godinho pode-me dar aqui uma ajuda, da francesa. Sim. De resto, todas responderam. Estamos a falar do Reino Unido, estamos a falar da Autoridade da Jurisdição de Guernsey, estamos a falar do BaFin, estamos a falar da Irlanda, estamos a falar do Luxemburgo e, portanto, de uma série de jurisdições que nós não podemos deixar de consultar quando estão em causa operações deste tipo. Nenhuma destas entidades fez qualquer, digamos, nos deu qualquer indicação de incapacidade, falta de idoneidade ou registro de sanções ou registros negativos de apreciação de investimentos, de gestão de investimentos ou de gestão, digamos, corrente de atividades. E, portanto, deste ponto de vista, estavam reunidas as condições para haver uma não oposição. Aqui era muito importante também, eu faço notar que a GNB Vida era, porque já não é? Era uma empresa de seguros muito dependente do então Banco Espírito Santo e do então Novo Banco. Tinha apenas um canal de distribuição de produto, que era o canal bancário. Portanto, havia que assegurar também, nesta transação, que a companhia iria ter condições para oferecer os seus produtos e vendê-los. Portanto, ia ter condições para ter clientes que estivessem interessados na aquisição da sua carteira, na sua oferta de produtos. Isso implicava o quê? Implicava que, digamos, no Purchase Agreement, no acordo de compra e venda a fazer com o novo banco, ficasse assegurado, era esse o ponto de vista da ASF, ficasse assegurado que durante um período suficiente esse canal estaria à disposição, efetivamente, para que a companhia pudesse, no fundo, vender os seus produtos e tivesse tempo para alterar, eventualmente, estratégias comerciais para a colocação dos produtos. Inicialmente, julgo que houve uma, digamos, uma perspectiva
de garantir esse canal por um período que era um período relativamente curto, 3 anos, e foi a ASF que, enfim, exerceu a sua autoridade de supervisão para que esse período fosse prolongado por 20 anos. Portanto, são 20 anos, há um primeiro período de 5 anos de exclusividade, é importante também aqui referir, que depois pode ser renovado. Já agora, sem querer interrompê-la, no âmbito da vossa atividade, têm dado conta que esse canal está aberto e que tem estado a funcionar? Portanto, há uma evolução positiva na gestão dessa empresa? Nós consideramos que há uma gestão positiva na gestão da empresa. Com dificuldade, não passou muito tempo desde a venda da empresa e é preciso ver que a empresa foi vendida com uma carteira muito desgastada de produto e de cliente. Perdeu muitos clientes, perdeu muita produção e, portanto, é como quase começar, não é do zero, mas começar de uma base bastante difícil e vai levar algum tempo, se é que isso vai ocorrer, depende da ambição dos acionistas e dos gestores em conseguir atingir níveis de produção e, portanto, de balanço idênticos àqueles que se registavam antes da... Muito antes. Muito antes, em 2000, estava em 2013, 2012, 13. Uma das questões, e eu acho que por isso é que é relevante para o público em geral este assunto, porque nós tivemos a ocasião também de perceber que a GNB Vida foi perdendo valor e perdendo, enfim, espaço de mercado de uma forma super drástica, diria assim, desde que saiu da esfera do Grupo Espírito Santo e entrou na esfera do Novo Banco, e até à sua venda foi sempre perdendo valor, perdendo mercado, perdendo atividade e perdendo ação. Falou-se aqui de manhã que, enfim, a sua carteira de apólices tinha diminuído de 2 mil milhões de euros para 100 milhões de euros, que é bastante significativo, o que foi dado como razão para depois também a venda ter sido por um valor muito mais baixo do que inicialmente se estava a pensar. Mas como uma das partes do valor é variável e vai depender dos resultados que a empresa também tenha para a frente, para o público em geral, enfim, para o contribuinte, interessa perceber qual é a expectativa que vai ter de ainda poder percepcionar algum valor, porque essa margem de possibilidade vai do zero, creio eu, aos 125 milhões. E, no fundo, era perceber da vida atual da empresa se ela parece melhor gerida do que quando foi gerida até ao momento em que foi vendida. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sim, há uma, como o Sr. Deputado bem refere, o preço desta transação é composto por 2 parcelas. Uma parcela fixa, que ficou resolvida, e uma parcela variável, que vai depender também do desempenho da empresa. Como lhe disse há pouco, certamente que teremos que aguardar algum tempo para perceber se a empresa vai ou não conseguir. Isto é uma questão de tempo, não é? Pode não ser só uma questão de tempo, é uma questão de tempo e é uma questão de... De dinheiro é de certeza. É de certeza. É uma questão de tempo e é uma... Porque, vamos lá ver, se este canal de exclusividade funcionar, isto é um ativo para a empresa, certo? Agora, não basta ter o canal de exclusividade, a empresa tem que, enfim, tem que ter uma carteira de oferta de produtos suficientemente atrativa para interessar especialmente quem? Os clientes do Novo Banco, uma vez que se trata de uma rede do Novo Banco. Portanto, ela também está dependente, por um lado, que essa rede funcione bem, e, por outro lado, também do sucesso do próprio... Mas das contas a que tem acesso, isso está a acontecer?
nós verificamos que há uma tendência positiva, não com a aceleração que gostaríamos que tivesse. Isso temos que reconhecer que, como lhe digo, vai levar muito tempo e vai depender de muitos fatores. Não apenas de ter o canal. Ter o canal por 20 anos, que foi uma condição que nós colocámos, é muito importante aqui neste... Porque justamente, dispondo do canal é, digamos, é também um fator para proteger exatamente aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir. Sim. A nossa... Digamos, não, no fundo, proteger perda de valor e, pelo contrário, assegurar que há condições do lado dos canais de distribuição para realmente acrescentar valor. Pois. A nossa preocupação neste particular, enfim, uma das muitas, mas neste particular, efetivamente, é essa possibilidade de valor que o contribuinte em geral ainda pode conseguir ir buscar caso a empresa seja melhor gerida, porque se os donos da GNB Vida se comportarem como os donos, entretanto, da Tranquilidade, que valorizaram a empresa e a venderam, neste caso particular da GNB Vida, pode ser que o público em geral fique a perder um bocadinho menos do que está a perder com este processo por enquanto. E, no fundo, era perceber um pouco isso, uma vez que, e foi uma questão que nós tínhamos colocado aqui, se o interesse do novo banco, naquele momento em que tinha que vender a GNB Vida, era mantê-la com o melhor valor possível, e se a administração da GNB Vida, na altura, também o interesse que tinha era mantê-la com o maior valor possível, isso não foi um sucesso nessa fase. Sr. Deputado, esta empresa perdeu muito valor. Durante anos, perdeu muito valor. E, portanto, tem agora um potencial, eu diria que também tem um potencial de crescimento e de valorização. Assim o canal funciona efetivamente, assim se cumpram as condições do acordo que ficou estabelecido entre a GNB Vida e o novo banco, para que seja possível recuperar valor para a empresa e valor naturalmente indiretamente para os contribuintes, como o Sr. Deputado referiu. Eu já agora acho que é um número importante a referir. Em 2013, a GNB Vida tinha um ativo de 8 mil milhões. Em 2000 vem a decrescer, vem por aí fora a decrescer. Em 2018 tinha um ativo de 4,8 bis. Depois recuperou em 2019. Em 2020 desce um pouco, porquê? Porque isso aconteceu com todas as empresas seguradoras devido exatamente à pandemia, não é? Portanto, há redução de produção e, portanto, há aqui um impacto, digamos, sistémico, mas o que se nota é uma recuperação, já em 2019 há alguma recuperação e, portanto, nós, passando o ano de 2020, que é um ano muito atípico, nós já estamos a recuperar, o setor segurador está já a recuperar em termos de produção, acho que é um ponto também a referir e, portanto, não há razões para esperarmos e é do interesse do acionista, certo, que adquiriu a GNB Vida, valorizar a companhia. Portanto, não temos razões para pensar que tal não vai suceder. Mas está de boa saúde, tem bons rácios de solvabilidade, está financeiramente, a empresa está bem. É importante referi-lo, não é? Está bem. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Doutora Margarida Correia de Aguiar, antes de mais cumprimentá-la a si e à sua equipa. A primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer era relativamente ao atual modelo de supervisão, se considera que a ASFE, e provavelmente os outros reguladores do setor financeiro também, dispõem dos meios financeiros necessários à data de hoje para desenvolverem a sua missão. Muito obrigada, Sr. Deputado. Posso só acrescentar aqui mais uma nota? Esteja à vontade. Sr. Deputado, também para lhe dar nota, fui agora lembrada disso e é importante, é que nós no acordo de não, digamos, na decisão de não oposição à aquisição da GNB Vida, introduzimos uma série de regras de reporte de operações intragrupo
também para nos certificarmos que não haverá transações económicas e financeiras que possam prejudicar a empresa agora chamada Gama Life e, portanto, no limite, prejudicar os tomadores de seguros e beneficiários. Muito obrigada. Sr. Deputado, muito obrigada. Desculpe esta... Não, esteja à vontade. Desculpe. Sr. Deputado, eu vou ser muito franca, porque já tive esta franqueza de outras vezes em que cá vim. O setor financeiro, em geral, e o setor segurador em particular, também não foge a uma tendência de enorme complexidade. Nós hoje vivemos uma situação muito mais complexa do que aquela que tínhamos há 20 ou 30 anos. Por outro lado, também a nossa integração europeia, enfim, e todas as digamos, as regras a que estamos sujeitos como país e como entidade de supervisão, em termos de supervisão europeia, também trouxeram muito mais exigência, também trouxeram mais benefícios, mas uma maior exigência. Eu posso lhe dizer que 35% a 40% do nosso staff, eu diria que está alocado à Europa. Não quer dizer com isto, isso tem um custo muito elevado, evidentemente que também tem benefícios, certo? Mas, e portanto, o que eu quero, no fundo, referir é que vivemos uma situação muito mais complexa e, de facto, esta autoridade vai necessitar, isso já está, aliás, está registado em vários documentos que foram produzidos, necessita de ver o seu quadro de pessoal, o seu staff, reforçado. Até porque, para além da exigência que eu acabo de referir, nós vamos assistir também a transformações muito relevantes no setor segurador e no setor financeiro em geral, que já estão a acontecer e que, aliás, a pandemia veio realçar e veio, no fundo, sensibilizar para a necessidade de dispormos de melhor legislação, melhor regulamentação, melhor regulação, melhor supervisão no que diz respeito aos, digamos, à vertente digital que está neste momento a transformar o negócio dos seguros e a impactar todo o ciclo, digamos, de produção dos seguros. Isto é uma mudança de paradigma. Isto implica dispor de outros instrumentos, de outras ferramentas, para podermos, por um lado, acompanhar o que é que as empresas de seguros e os fundos de pensões estão a fazer e, ao mesmo tempo, para melhor conseguirmos proteger os interesses dos consumidores. Isto implica investimentos de capital, implica investimentos de conhecimento novo que nós não temos. E, portanto, a resposta à sua pergunta é que precisamos de reforçar e muito a nossa capacidade para podermos, de facto, exercer uma supervisão de acordo com as exigências do momento e de acordo com as exigências futuras. Perguntar-me-á, mas já podem fazê-lo? Podemos. Foram os senhores deputados, e muito bem, eu acho que foi uma grande decisão que tomaram aqui na Assembleia da República de determinar, através da inclusão de 2 dispositivos na Lei Quadro das entidades reguladoras, que as entidades reguladoras abrangidas pela Lei Quadro são independentes e autónomas na gestão da despesa do seu orçamento, por um lado, e, por outro lado, são também independentes e autónomas nas decisões que tomam em matéria de gestão de recursos humanos, incluindo recrutamento, formação, etc. Portanto, isso é um passo muito importante, mas não chega. Porquê é que eu digo que não chega? Porque, ainda que tenha ficado com essa liberdade, com essa autonomia de decisão, que evidentemente tem que ser bem escrutinada, tem que haver uma total transparência na utilização, no fundo, desses graus de liberdade, que eu estou certa que os senhores deputados não o deixarão de fazer,
Mas a verdade é que para poder exercer essa autonomia tem que ter orçamento. Ora, a maior parte destas entidades reguladoras, incluindo agora, no caso específico, a ASF, como é que são financiadas? Não são financiadas pelo Orçamento de Estado, portanto, não são financiadas pelos impostos. São financiadas através de taxas que recaem sobre as atividades sob supervisão e que, no limite, são os consumidores que pagam. E, portanto, para podermos, digamos, reforçar staff, investimentos, como há pouco lhe referia, de capital, não é? Informáticos, no fundo é disso que eu estou a falar, nós vamos precisar de aumentar o nosso orçamento. Isso significa que teremos que propor ao Governo, e naturalmente com o acordo também das associações setoriais, uma revisão das taxas de supervisão que recaem sobre as atividades, porque não é expectável, isso é também um ponto importante, se a atividade, digamos, se a atividade seguradora e de fundos de pensões tivesse crescimentos previsíveis muito significativos por via do crescimento da produção, com as mesmas taxas arrecadaria mais receita. Mas se isso não acontecer, e num cenário em que, vamos admitir, trabalhamos com uma produção a níveis de 2019, acho que pode ser uma boa referência, e tendo em conta o crescimento esperado da economia, não digo nos próximos anos porque é para repor o que perdemos, mas numa situação de ongoing, normal, essa produção não será suficiente para, com estas taxas de supervisão, poder arrecadar mais alguma receita. Não sei se respondeu ao Sr. Deputado. Respondeu pelo menos até Sim. uma determinada parte. A segunda pergunta que eu lhe faço, uma vez que para nós é importante perceber se a regulação tem os meios necessários para desenvolver o seu papel, já percebemos que no passado existiram muitos problemas com a regulação no setor financeiro, não especificamente a ASF, mas transversalmente, e portanto importa perceber se agora aprendemos com os erros do passado e se conseguimos melhorar para o futuro. E portanto a pergunta que eu lhe fazia é quanto é que falta à ASF por ano? Ao Sr. Deputado, essa resposta de uma forma quantificada não tenho condições para lhe dar. Nós estamos neste momento a desenvolver um trabalho até independente para perceber qual é o nosso gap de necessidades, quer de recursos humanos, portanto competências, nestas áreas mais avançadas que eu há pouco referi, como também em termos de investimentos em instrumentos e sistemas de informação, tecnologias da informação. Estamos a fazer esse trabalho. Portanto, eu, neste momento tenho dificuldade em lhe quantificar, realmente com rigor, para não estar aqui a tirar números, quanto é que isso representa, mas terá uma representação significativa. Então, se me permite colocar a questão de outra forma, qual é o valor do orçamento da ASF neste momento? Então, posso lhe dizer que, em termos de pessoal, nós temos um orçamento, enfim, fazendo o orçamento global, pronto, vou incluir tudo, está bem? Sim, sim. Estamos a falar de cerca de 25 milhões. E Depois temos que o desdobrar, não é? Porque, digamos, o impacto não é igual, será muito importante na parte de despesas com pessoal, que é, digamos, a parte mais significativa do orçamento, e depois tem uma segunda... 50%, 60%? Não, será menos do que isso. E será é menos. essencial... Repare, nós temos cerca de 230 colaboradores. Isto é um número, é uma intuição, quer dizer, não é um número que eu possa estar agora aqui a confirmar, mas eu diria que se nós pudermos ter mais 20 a 25 pessoas, acho que nesta fase, e assegurando já alguns anos para a frente, eu penso que ficaríamos bem. Portanto, mais 25 pessoas, se estivermos a falar de salários médios na ordem dos 2.000 euros, 2.000 e tal euros, estaremos a falar de 500.000 a 600.000 euros por ano, mais custos de impostos, etc., contribuições, 700.000 euros por ano, e o problema da ASF ficaria resolvido no que diz respeito a recursos humanos. Tem que acrescentar um bocadinho mais, está aí a fazer uma
umas contas muito simplificadas ao senhor deputado. Essas suas contas, essas suas contas são muito... Eu não sei qual é o salário médio do Essas colaborador da contas ASF, são muito... mas eu usei números redondos, mas podemos subir mais, que é 1 milhão de euros e ficava o problema resolvido. Oh, senhor deputado, se o senhor deputado me der 1 milhão de euros, eu aceito já. Depois vai-se ver o resto. Muito bem. Eu aceitaria já. Eu estou-lhe a fazer Não, mas esta pergunta eu estou... porque é muito importante percebermos se a ASF consegue desenvolver o seu papel. Aliás, porque há um regime transitório, um regime legal transitório, as competências da ASF vão aumentar no futuro próximo e, portanto, é preciso perceber se tem os recursos necessários para esse aumento Senhor de competências. deputado, neste momento fizemos uma reposição de perdas de pessoal que ocorreu nos últimos anos. Nós recrutámos o ano passado, entre recém-licenciados e pessoas com experiência, cerca de 30 pessoas. Foi para repor. E para além da reposição precisa de mais 25 pessoas, 25, fora os investimentos na parte pessoas. informática. Isso vamos ter que também... Nós o ano passado, portanto já em 2019, concorremos, temos estado a aproveitar ao máximo os concursos que têm sido lançados pela AMA, no âmbito dos projetos SAMA, porque aí temos cofinanciamento e que visam exatamente a modernização da administração pública com uma maior utilização de tecnologias de informação, porque o futuro está aí. Nós vamos ter que ser muito mais intrusivos do que éramos ou do que temos sido até hoje. Os reguladores financeiros, de um modo intrusivos no bom sentido, no bom sentido, ou seja, com monitorizações muito mais à distância, mas muito mais próximas, isto é, ao dia, se é que não é à hora. Quando o senhor deputado compra um seguro, sei lá, de viagem no aeroporto para cobrir a perda da sua bagagem, o senhor deputado vai ali a uma app e tem ali o seguro feito. O senhor deputado, nós temos que saber, não vamos entrar na sua app, mas, quer dizer, nós ao dia temos que saber o que é que se está a passar com esse tipo de comercialização, certo? Claro. Portanto, só para dar aqui uma imagem... E diga uma coisa, existe alguma limitação legal ou orçamental na gestão dos fundos próprios da ASF, neste momento? Não, isso existe, porque as decisões que os senhores deputados tomaram, e às quais eu já me referi, relativamente aos dois dispositivos introduzidos na Lei Quadro das Entidades Reguladoras, não resolve tudo. E uma das coisas que não resolve é que, no caso da ASF, nós temos reservas. Nós não podemos mexer nas reservas. Isto é, o que é paradigmático. Isto é, podemos querer fazer despesa, mas a despesa é aquela que fica inscrita no orçamento do Estado. Portanto, se quiser utilizar reservas para financiar despesa, tem que solicitar autorização e essas autorizações normalmente não são dadas. E quem é que Portanto, tem que dar não se mexe, digamos, a capacidade de mexer nas reservas não é das entidades e essa movimentação tem que ser autorizada pelo Ministério das Finanças. E normalmente não é? Não é. E isso limita a capacidade de atuação da ASF? Pode limitar. Imagine, como já aconteceu, temos um período em que a produção decresce bastante, como aconteceu em 2020, houve um grande decrescimento da produção de seguros. Portanto, podem imaginar o reflexo que isso teve na receita. Portanto, havendo uma redução da receita, a questão que se põe é, mantendo-se as mesmas taxas de supervisão, como é que se faz face à despesa? Uma das formas de o fazer é utilizar as reservas para cobrir esse déficit, eu não lhe chamo essa insuficiência, que até pode ser temporária, neste caso seria temporária, ora não o pode fazer. E as reservas deviam funcionar como uma espécie de um buffer, não é? Em momentos de perda de receita, por virtude de perda económica, poder utilizar as reservas para somar à sua receita corrente. E depois pode funcionar ao contrário. Em períodos de maior crescimento económico, essa receita, não sendo toda utilizada, vai alimentar
essas reservas que exatamente podem ter depois esse efeito de correção em momentos ou em períodos de maior necessidade, não satisfeita por o orçamento corrente, que é financiado com taxas de supervisão que estão fixas, não? Elas não variam. A taxa é sempre fixa, o que varia é a produção. Portanto, ou seja, o mecanismo de financiamento pode ser melhorado. Também é um tema onde nós estamos a trabalhar. É repensar como é que podemos melhorar os mecanismos de financiamento da ASF, sem encarecer, digamos, sem que isso signifique um ónus para o consumidor. Muito bem. Embora normalmente as instituições depois tendem a transpor, se os custos aumentarem para elas, normalmente são transpostos depois para os clientes, não é? Digo eu, mas... Sim, isso, Sr. Deputado, as taxas de supervisão ou as taxas de regulação normalmente depois são incorporadas no processo, no pricing, não é? De produtos, isso acontece na maior parte das atividades. Portanto, é aquilo que me diz aqui deixa-me preocupado. Significa que a ASF, não sei como é que será com os outros reguladores, tem limitações no uso das suas verbas, não tem autorização do Ministério das Finanças, precisa de contratar mais pessoas e desenvolver sistemas informáticos para aquilo que será o futuro do setor. E não me parece que haja aqui grande solução, a não ser que o Governo decida mudar este estado de coisas. Parece-me. Ó Sr. Deputado, a solução, como eu lhe referi, há duas hipóteses. Uma, que é aquela em que estamos a trabalhar, é alterar, digamos, as taxas de supervisão. Se precisa de mais receita, tem que mexer nessa variável. Temos é que ver como. A outra é poder fazer uso de reservas, porque a reserva é a receita de anos anteriores, que não foi utilizada e que, aliás, foi paga pelos consumidores, repare. E já agora uma no fundo, pergunta. é uma espécie, é um ativo, sem dúvida, e que foi financiado no limite, como eu há pouco explicava, pelos consumidores. Se não puder mexer em reservas no futuro, como acontece agora, qual é o deadline da ASF? Ou seja, qual é o momento a partir do qual a ASF fica numa situação crítica? Se não aumentar as taxas para os clientes? A situação crítica tem que gerir o orçamento que tem e, portanto... Faz o que pode? Não, tem que gerir o orçamento que tem. Se a receita não aumenta, também não pode aumentar a despesa. Ou seja, não poderá... pensar em aumentar os seus investimentos, a sua capacidade em termos de competências e em termos de infraestruturas de tecnologias de informação e sistemas de informação. Abandonando agora um bocadinho a componente interna da ASF, uma das coisas que nos tem chocado nesta comissão é as sucessivas avaliações que vão sendo feitas às companhias de seguros. Sabemos que a ASF não é avaliadora de companhias de seguros, mas não podemos deixar de notar, por exemplo, na GNB Vida existiram várias avaliações, isto está inclusivamente mencionado no relatório da Deloitte, provavelmente não conhece, mas que analisou várias operações do novo banco. A GNB Vida chegou a ser avaliada por 600 a 700 milhões. Em 2017, avaliado pela Deloitte e pela Milliman, foi avaliada por cerca de 440 milhões de euros. E a venda venha a ocorrer por 123. A ASF questiona-se em algum momento sobre estas avaliações, ou como é que elas são feitas, quais são os business plan que têm incluído nestas avaliações, olha para isto, não olha? Quer dizer, nós temos, para as avaliações propriamente ditas, não, nós não fazemos avaliações de seguradoras, nós olhamos, quando estamos a falar de transações, olhamos para os valores que estão em causa transacionar, na medida em que o que nos preocupa é saber se quem compra tem capacidade financeira, tem solidez financeira, não só para adquirir, mas para depois, de uma forma continuada, assegurar que a empresa que adquira vai cumprir, de uma forma continuada, os requisitos prudenciais, portanto, fazendo face a vicissitudes que possam ocorrer. Isso é um ponto fundamental. Portanto,
interessa-nos, nem pode deixar de ser, conhecermos os valores pelos quais as transações vão ser efetuadas. Quanto à questão das avaliações, nós não fazemos avaliações, não é? Nós não só não fazemos avaliações de empresas de seguros, como não fazemos negócios de compra e venda de seguradoras, como não gerimos seguradoras, como não tomamos decisões de investimento de empresas de seguros. Portanto, o que nos preocupa sempre é a questão da solidez financeira, capacidade financeira de quem adquire e idoneidade de quem adquire e de quem gere. Isso é fundamental. E, por exemplo, alguma vez olharam para os business plan considerado nesta avaliação de 2017 e o business plan apresentado pelo vencedor na compra em 2019 da GNB Vida? Existem divergências nos pressupostos? Alguma vez olharam para isso? Senhor Deputado, nós também olhamos para os business plan, mas para operações concretas. Isto é, se há uma transação, se estamos a ser questionados para não oposição a uma transação. Por exemplo, caso da GNB Vida, nós vamos olhar, depois de um pedido concreto de não oposição à transação, nós temos que olhar para o business plan, nós temos que perceber o que é que aquele acionista, aquele investidor pretende fazer da empresa e se aquilo que pretende fazer é execuível. E aquilo que pretende fazer, se requer ou não requer investimento adicional e se tem capacidade financeira para o fazer. Sim, temos que olhar para o business plan, mas não business plans especulativos, aqueles que estão associados a transações concretas. Em 2019, a GBI, onde estava, enfim, associado o Sr. Greg Lindberg, foi afastado desta operação de compra da GNB Vida pelas razões que são conhecidas e entra a Apax. Alguma vez detectaram alguma ligação entre a GBI e a Apax? Não, aliás, eu tive a ocasião de explicar, até com bastante detalhe, esta operação quando vim à Comissão de Orçamento e Finanças no verão do ano passado, o que foi no verão do ano passado, setembro. De toda a informação que recolhemos, e recolhemos muita informação, designadamente junto de autoridades de supervisão de seguros europeias, não encontramos nenhuma ligação ou conflito de interesses, se quiser, entre o Sr. Lindberg e a sua estrutura e o grupo que adquiriu a GNB Vida. O que acontece é que o Sr. Lindberg, no fundo, vendeu a estrutura que tinha em Portugal concebida para adquirir a GNB Vida. E vendeu-a a quem? Vendeu ao grupo Apax. Isso é também uma transação. Isso não significa, à partida, que pelo facto de ter vendido essa operação, digamos assim, que houvesse um conflito de interesses ou que as pessoas que estavam de um lado e do outro trabalhavam umas para as outras. Não encontramos essa relação. E como é que conseguimos explicar uma redução de 190 milhões para 123 no preço inicial da venda, que ainda não estava concretizado, e depois com o preço real que se venha a concretizar? Isso é explicado pela perda de valor da empresa entre a data do Purchase Agreement, entre o acionista e o novo banco, e a data em que a operação efetivamente se concretizou. Chama a atenção que só foi concretizada em outubro de 2019. Ou seja, portanto, a ASF é notificada para a não oposição à transação em maio de 2019. Nós, em agosto, tomámos a decisão de não oposição e a operação só veio a concretizar-se, a transação vem a concretizar-se em outubro de 2019. Portanto, está a ver o tempo que decorreu entre maio, em que já havia um agreement. Nós andámos rápido, como referi, tivemos que consultar uma série de autoridades de gestão. É normal, é o tempo, mesmo assim não levamos muito tempo, digamos. Autorizamos em agosto. E depois a transação ocorre em outubro. Portanto, durante esse período de tempo,
a empresa desvalorizou-se. E desvalorizou-se para 81 milhões de euros. De 190 o preço para 81. Só que depois havia Não, de cláusulas 190 para 123. 123 foi o preço, mas isso Foi. por causa de cláusulas que foram inseridas Isso no na parte negócio. fixa, não é? Sim, na parte fixa. Exato. Portanto, foram inseridas cláusulas que barravam a redução do preço e por isso é que se fixou em 123, senão o preço que o novo banco iria receber eram 81 milhões de euros. Aliás, esse preço chegou a ser falado e penso que o novo banco não aceitou esse preço. O Fundo de Resolução não aceitou, Não aceitou este preço. o novo banco, porque foi quem negociou. O novo banco até e depois- fazia uma operação. Quem não depois aceitou o foi o Fundo de Fundo de Resolução, diz muito bem, não aceitou esse preço. Sim. E ficou então nos 120, acabou por ficar nos 123. Não sabe, se a operação tivesse ocorrido mais cedo ou se tivesse ocorrido mais tarde, certamente não seriam os 123. Podia ser mais, podia ser menos. Embora existisse agora esquece-me o nome, mas existia... Um teto. Ou seja, ia aumentando, à medida que o tempo passasse, a partir do SPA, à medida que o tempo passasse sem se concretizar efetivamente a operação, havia ali uma decalagem que aumentava e, portanto, que impedia a desvalorização do preço. Era um mecanismo de proteção De ajustamento, do de preço. proteção Exatamente. do preço. Uma das razões que levou à desvalorização da companhia foram os fundos de investimento imobiliário com uma desvalorização de 49 milhões de euros. O que é que nos sabe dizer sobre isto? Sobre a desvalorização, Sim. Ó, Sr. Deputado, Que eu imóveis acho é que eram estes? O que é que aconteceu com estes fundos? não lhe sei dizer que imóveis é que eram. O que eu lhe sei dizer é que a companhia estava parada e, portanto, os seus ativos, de um modo geral, sofreram desvalorizações, incluindo o imobiliário. Mas em concreto não lhe sei dizer que imobiliário é de que estamos a falar. Mas não me custa acreditar que haja aí uma desvalorização na medida em que toda a carteira se estava a desvalorizar. Mas há uma coisa estranha que é, o canal de distribuição da companhia era o novo banco. Portanto, se a companhia se está a desvalorizar é porque o novo banco deixou de ser um canal de distribuição. Exatamente, foi isso que se passou. E Ou porquê? seja, vamos lá ver, não querendo imiscuir-me nem fazer interpretações, nem tenho que o fazer sobre as estratégias comerciais do novo banco, a verdade é que, a partir do momento em que a companhia foi colocada numa posição é preciso vender, o novo banco parece ter-se desinteressado da companhia. Podia ter feito ao contrário, não é? Mas isto não é Até racional. porque havia uma deadline para vender a companhia. Penso que sim. o Sr. Deputado também tem isso em conta, Certo, não da é? DGCOM. Mas isto não é racional. Se o novo banco quer valorizar o seu ativo, vai tentar usar o canal de distribuição que tem da rede comercial do banco para vender ao máximo de clientes possível os produtos da companhia. Deixou de o fazer. Sr. Deputado, essa pergunta, peço desculpa, mas tem que a fazer ao novo banco. Mas confirma que isto E ao Fundo de aconteceu. Resolução, que é Mas o confirma acionista, que aconteceu, ou seja, que há uma desvalorização. redução da produção. Há uma redução da produção. Então, vem de trás. Ela não ocorre apenas durante este período mais curto, apesar longo, entre digamos, a data do Purchase Agreement e a transação. Essa desvalorização, a desvalorização decorre, quer dizer, a desvalorização é o resultado de vários fatores. Um deles, quer dizer, uma empresa de seguros que não coloca produto, não tem produto para oferecer e não coloca, não existe, não é? Quer dizer, o Sr. Deputado, uma empresa que não coloca produto, não tem produto para oferecer, o que é que isto quer dizer? A empresa era muito boa, é o que isto quer dizer. Esta empresa era uma empresa muito boa. Seja E que lá sofreu muitíssimo com, digamos, o colapso do BES. do grupo, não é? E o novo banco retirou 3 mil milhões, logo a seguir à resolução de 2014, retirou 3 mil milhões dos ativos, resgatando as OCAs. Só queria que me confirmasse isto. 3 mil milhões para aumentar a liquidez do banco. Foram à volta disso, bem, não sei se lhe posso responder isso assim dessa forma, com esse raciocínio que o Sr. Deputado está a fazer. Portanto, Peço desculpa. a companhia tinha seguros de capitalização que pertenciam a clientes do novo banco, eles são resgatados, o dinheiro regressa ao novo banco, não é? Não é dinheiro do novo banco, é dinheiro dos clientes do novo banco, mas que aumentam a liquidez do banco para fazer face
às suas necessidades. E até para alimentar outras estratégias comerciais. Sabe que, vamos lá ver, a venda de seguros de vida, especialmente os de seguros de vida, e, portanto, de risco e de capitalização, estão muito dependentes das estratégias bancárias. Porque é que às vezes nós verificamos que há grandes movimentos em termos de aumento e descida de produção de seguros de vida? Porque os bancos, em determinados momentos, interessa-lhes vender seguros de vida, mas também pode haver determinados momentos em que lhes interessa canalizar, por exemplo, reembolsos desses seguros para outros ativos, para outros instrumentos. E portanto, aquilo que o Sr. Deputado está a referir, de reembolsos que ocorreram e que depois não foram reinvestidos em produtos idênticos na companhia, podem ter sido utilizados pelo banco para investir noutro tipo de ativos, noutras empresas. Ou pagar ao Banco Central Europeu as linhas de financiamento. Isso não é... É uma hipótese. Não sei, Sr. Deputado, vamos lá ver, os bancos, isso é dinheiro dos clientes. Claro, Pronto, é liquidez. Isto é dinheiro dos clientes. Que ainda não foi reclamado. E vamos lá ver, os bancos, como as companhias de seguros, fazem gestão de ativos e passivos, não é? Fazem uma gestão... é suposto fazerem uma gestão integrada uma gestão de risco que integra ativos e passivos. E, portanto, a gente tem que olhar temos que olhar para o total. Não podemos dizer que uma parcela retirada ali de um ativo vai diretamente para... Não faço essa avaliação, mas é uma hipótese. Não. É uma hipótese. Sim, mas, Sr. Deputado, isso depende da política de risco, claro, que estaria a ser seguida, ou das políticas de investimento, sim, ou de compromissos. E se me permite, há aqui uma característica, é que o dinheiro é fungível, ou seja, nós não colocamos aquelas notas e recebemos exatamente aquelas notas verdade. E conseguimos ver o número de série e para onde é que elas foram. Sr. Deputado, é por causa disso que tem que haver rácios de solvência, fundos próprios, justamente porque é preciso assegurar que, independentemente dessa gestão mais ou menos diversificada que estas entidades desenvolvem, aquilo que são compromissos assumidos, quer com depositantes, no caso dos bancos, quer com tomadores de seguros, segurados e beneficiários, no caso das seguradoras, aqueles créditos estão acautelados, independentemente depois, enfim, da tal gestão de risco e de investimentos que é operada com ativos e passivos dos balanços destas entidades. No início de 2020, em janeiro, o comprador da GNV Vida apresentou uma reclamação de 38 milhões de euros, 38,2 milhões de euros. O novo banco equacionou com a ameaça de ir para tribunal arbitral, se não fossem pagos, relativamente a informações erradas ou incompletas que foram dadas a quando o processo da venda, que eventualmente não permitiram uma correta avaliação por parte do comprador. O novo banco tenta negociar e pedir autorização ao Fundo de Resolução para pagar apenas 14,3 em vez dos 38,2. O Fundo de Resolução não autorizou. O que é que sabe sobre isto e qual é o ponto de situação sobre esta matéria? Alguma vez tiveram conversas com o acionista da companhia relativamente a isto? Senhor Deputado, não sei nada sobre isso. Nada. A não ser as notícias que li e o que eu vi. Não temos informação sobre isso, nem temos que ter. Por hora, não é? Sim, por agora. Embora isto é uma informação relevante ao mercado, sabermos por quanto é que a companhia foi efetivamente vendida. Dúvida, mas digamos que não é uma... Vamos lá ver, o que é que... Não estou a dizer que nós não nos podemos desinteressar. O que eu estou a querer dizer é que... é um conflito entre os privados. É um conflito entre privados e tem a materialidade que tem. Quer dizer, nós fazemos supervisão baseados num princípio de proporcionalidade do risco. Se olhar para essa rúbrica, para esse montante, não deixa de ser importante,
até porque Tendo em conta o introduz preço. aqui também uma perturbação, não é, em termos daquilo que foi a transação e o que era expectável que acontecesse e tal, mas de um ponto de vista de risco, do risco para a companhia, para a empresa, não olhamos para esse montante, para essa situação como algo problemático que possa ter um impacto até reputacional, porque nós não podemos olhar apenas para os impactos materiais, também temos que nos preocupar com os impactos reputacionais que têm muito a ver mexem com a confiança, não é? Mas julgamos que, por hora, isto preocupa-me, fazemos. tendo em conta algumas coisas que disse antes, embora depois tenha salvaguardado que a empresa, pronto, está no caminho dela, mas que vai com muitas dificuldades. E, portanto, o comprador comprou uma companhia que às tantas não conhecia bem, agora existem estes litígios, vamos ver o que é que o tempo reserva. Faço-lhe duas últimas perguntas para terminar. Relativamente aos 125 milhões da parte variável, na verdade, se o novo banco vier a receber alguma parte deste valor, isto não vai abater às perdas do CCA, ou antes, não vai levar a que os contribuintes recebam de volta o que quer que seja, porque isto é dinheiro que no limite vai para o novo banco e não vai afetar o CCA, atentas às perdas acumuladas até à data 2. No outro dia, com o Dr. Paulo Vasconcelos, eu perguntei-lhe como é que era calculado este valor, desta componente variável. Ele não soube explicar muito bem, perguntava-lhe se nos consegue explicar cabalmente de que forma é que isto é calculado. Tem a ver com a faturação, tem a ver com os resultados líquidos, tem a ver com o quê? Não é? Esta era uma pergunta. E a outra pergunta que eu gostava de lhe fazer, uma vez que referiu que em 2020 existiu uma quebra substancial na atividade seguradora, que afeta as companhias todas e leva à sua desvalorização, eu gostava de saber se no ramo dos PPRs, atento ao regime legal que nós aprovamos aqui por causa da pandemia, e esta é uma informação que nunca veio a público, e portanto se a tivesse poderia ser útil até para o nosso trabalho, de perceber qual foi a quantia acumulada transversalmente no setor de resgate de PPRs ao abrigo daquelas normas especiais de apoio por causa da pandemia para ajudar os cidadãos. Obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Olha, sobre a componente variável e o mecanismo que lhe está subjacente para apurar os valores a ajustar, eu não estou em condições de lhe explicar o mecanismo. O mecanismo está descrito, não sei se conhece, pronto, o mecanismo está descrito no Purchase Agreement, mas eu não estou em condições de lhe explicar, enfim, com o rigor que a pergunta merece, como é que ele está a funcionar. Poderemos tentar perceber, mas, enfim, mas é uma coisa que, estava aqui o doutor, nós não temos que acompanhar, digamos, Nós podemos pedir o acordo. Não é isso, não temos que acompanhar o desempenho do dito mecanismo, compreende? Pronto, a razão pela qual não temos conhecimento da fórmula, porque ela consta desse acordo. Agora, como é que ela está a funcionar e como é que está a evoluir, com entradas e saídas, com compensações, eu não posso dar-lhe essa informação porque realmente não a tenho e não conheço o funcionamento do mecanismo plenamente. Relativamente à segunda questão, sobre PPRs, eu não tenho aqui esse valor, mas o que lhe posso dizer é que foi pouco utilizado. Tem uma utilização muito pouco significativa. Eu posso fazer chegar esse valor está apurado. Mas posso lhe dizer que tem quer dizer, digamos, teve uma expressão pouco significativa. Ou seja, sim, nós esperaríamos um impacto maior. Pois, houve uma dificuldade, o que não veio a acontecer. Porque isso foi aprovado no Orçamento de Estado e havia uma obrigação dos bancos de divulgarem isso aos clientes e durante o momento inicial não o fizeram. Teve que haver uma reação, neste caso, por acaso, do Grupo Parlamentar do PSD, para que isso passasse a acontecer e que os cidadãos tomassem conhecimento, e hoje está publicado em todos os sites dos bancos. Se não fosse assim, não aconteceria, mas temos a curiosidade de perceber qual é Mas eu vou-lhe fazer chegar, Sr. Presidente, Faça chegar, se faz favor, Sra. ao Sr. Presidente, esta informação com o rigor que também a mesma exige. E essa nós temos essa informação. Não. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não? Pois, eu também tenho a informação que os Srs. Deputados que estão em videoconferências estão satisfeitos com as respostas.
e também com as perguntas, claro, não é? Foram brilhantes. Sra. Doutora Margarida Correia de Aguiar, muito obrigado pela colaboração que deu a esta comissão e está encerrada a audiência. Muito obrigada, Sr. Presidente, e Srs. Deputados, muito obrigada também. Até à próxima.